Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E eu sou o Edu. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Edu. E aí, galera? E o nosso convidado de hoje, Afonso Pacífer. Fala aí, galera, beleza? Pô, primeiramente, muito obrigado, Afonso, por aceitar nosso convite, participar aqui do Dev na Estrada. E, por favor, para quem não te conhece, se apresente. Nada, primeiro é um prazer, né, estar aqui, participar do cast de vocês, com o Edu, a grande estrela suprema. Ai, meu Deus, começou. E finalmente trocar uma ideia, já vi vocês perdidos nos eventos e tal, é legal trocar uma ideia, assim, conhecer o pessoal. Mas eu sou Afonso, hoje eu sou autodenominado Web Platform Evangelist e sou consultor de front-end, né? Boa, boa. Muito bom, cara. Então vamos lá. Vamos para os recados dessa semana. Primeiramente, nossos patrocínios e apoio. Alura, cursos online de programação, mobile, front-end, back-end e muito mais. Se você quiser investir na sua carreira, entre lá em alura.com.br e aproveite que essa semana aqui eles estão com Black Friday. Tem 25% de desconto no site todo. Entra lá na home para você ver que da hora que tá lá a home deles. E aproveite esse desconto para se inscrever em alura.com.br. Se você quiser entrar na carreira de TI, entre em revelô.com.br, lá tem as melhores empresas de TI que estão contratando no mercado. Se você quiser investir o seu dinheiro, você entra em magnets.com.br, lá eles têm um investimento sob medidas para os seus sonhos. É uma empresa sensacional lá que desenvolveu um robô, um algoritmo de investimento que identifica os melhores cenários para você. E também aproveite, aqui na descrição vai ter um link com 6 meses grátis de consultoria, também uma promoção da Black Friday aqui da Magnets, mas lembre-se, o link tá aqui na descrição, acesse que você consegue 6 meses grátis de consultoria lá na plataforma. E a Bluesoft, uma empresa de software sensacional que tem o Great Place to Work 2016, 2017. Eles são apaixonados por tecnologia, eles estão buscando profissionais antenados, assim como você, ouvinte aqui do Dev na Estrada, beleza? Entre lá em carreiras.blue. Bom, mais 2 recadinhos aqui. O primeiro deles é para você participar do GDG DevFest XP. Vai acontecer lá em Recife no dia 9/12. Será um mega evento com 32 palestrantes e expectativa de 600 pessoas. O link também está aqui na descrição de próximos eventos. É o devfestxp.com. E o outro recado é o workshop de Design Pattern de JavaScript do nosso querido Eduardo Matos, lá junto com a coletividade. Ele vai estar fazendo esse workshop, então se você se interessar, o link vai estar aqui na descrição também para você fazer esse curso com ele, que ó, recomendo, é sensacional. Beleza? Então vamos lá pro cast. Vamos lá, pra gente começar o cast de entrevista, aquela pergunta básica que a gente faz, volta um pouco no tempo e conta pra gente, cara, como é que você começou a mexer com tecnologia, como é que você começou a viver esse mundo maravilhoso? Como que era o pacificadorzinho, né, quando começou? O pequeno Pacífer, o menino sonhador. A minha primeira ideia, assim, não de desenvolvimento, mas de informática, né, de computação, foi exatamente na 8ª série. Até a 8ª série eu pensei assim, eu vou vagabundear. E aí no ensino médio eu faço algum curso. E esse era o meu plano de vida. E aí eu lembro que teve uma aula de informática num colégio público, assim, tinha, até então nem sei se eu tinha computador em casa, acho que não tinha. Teve uma aula de informática e aí, tipo, fomos no laboratório, eu vi um computador assim e tal. E aí eu cliquei com o botão direito e, tipo, abriu a janelinha, né, do Windows. E aí eu, cara, quebrei a parada, ferrou. Eu fiquei disfarçando assim, né, tipo, pô, tomara que não percebam que eu cliquei no botão aqui, abri uma janelinha e quebrei o computador. Mas acabou que tudo deu certo. E, tipo, a minha entrada nesse mundo não foi tão jovem quanto a galera aí, né? Tipo, eu era novinho e meu pai tinha não sei o que. Não, minha família, ninguém nunca se interessou por nada. Então não tem esse lance de, o meu pai tinha várias paradas e comprou computador. Foi tudo no acaso e na sorte, né? Então meu plano era ensino médio e fazer cursinho. Então, esse foi mais ou menos 2006. Aí passou, né? 2007, 2008, 2009, né? 3 anos de ensino médio ali. Eu peguei o primeiro ano, eu fiz um
cursinho de processamento de dados, e era aquilo, Word, Excel, não sei o que, digitação, mais pra me familiarizar mesmo, né, com esse mundo de computação, né, de usar um computador, aquele basicão. Aí no segundo ano do ensino médio, eu já fiz um cursinho de web designer. Olha aí. HTML, CSS, CorelDRAW, Photoshop, aquela loucura. É o kit, né? Olha o pezinho no design aí já. Não, sempre tem, né? E aí, Corel, vamos vetorizar, e vetorizar HTML, tudo tinha o mesmo peso, era meio doido, assim, as coisas. E aí, eu cheguei a fazer um estágio como monitor nesse mesmo curso, durante as férias. Não remunerado, só, tipo, fica olhando as pessoas fazerem o que você faz nos outros dias da semana. Eu ficava fazendo isso. Eu fui isso aí também, cara. Monitor de digitação eu era. Isso. Eu ficava olhando as pessoas digitar assim, não, filho, assim não. É essa letra aqui. E é legal que quando você pega os macetes e quando você tem que fazer o seu curso, você manda vários atalhos, né, e avança as paradas. É mó da hora isso. Isso, exatamente. Pegou a fita, você pegou a fita. E aí eu comecei a ver que existiam várias áreas, né? Aí eu pensei, bom, dei uma pesquisada no Google, qual é a área que tem o maior salário? A cabeça do cidadão. E aí tinha gerente de TI. Olha aí. Gerente de TI. O que esse cara faz? Ele manja um pouquinho de cada área de TI e é um administrador. Então vamos manjar um pouquinho de cada área de TI. Olha aí. Na minha cabeça, estava fazendo curso de web design e por eu ter o certificado, aquilo já tinha morrido. Próxima tarefa. E aí, quando eu cheguei no terceiro ano, eu fiz um pós-médio, eu fiz uma gambiarra lá, mesmo sem ter feito ensino médio. Prometi que iria levar o diploma do ensino médio quando terminasse para validar o curso, mas eu fiz um pós-médio técnico em informática industrial. Caraca. E aí tinha hardware, eletrônica, um monte de parada meio nada a ver. E aí eu também entrei no curso técnico de design gráfico. Olha aí. E aí eu tive tudo, modelagem 3D e web, disciplina de web era com Dreamweaver, era pacote Adobe, né? Saudades de Dreamweaver. Pô, não é? Pacote Adobe não, Macromedia não? Já era Adobe? Não, já era o Adobe, já eu sou novinho, já era o Adobe já. Cara, novo, Edu. Muito novo. O MX não, o FX, não lembro. Sei lá o que X eu peguei lá na época. Olha aí. Fireworks, antes de ser Adobe, Macromedia Fireworks. Então, aí eu, beleza, na minha cabeça eu já tinha feito o curso de web designer, processamento de dados, tava fazendo designer gráfico, a informática industrial tinha hardware, manutenção, nananã. E aí, na minha cabeça, a ideia era acumular microdiplomazinhos, né? Tipo, eu passava horas fazendo currículo, né? Tal, agora já tenho essa skill que eu não tinha, só tinha um papel que dizia que eu fui numa aula, né? Mas beleza. Fui acumulando papéis e aí eu acabei ensino médio, bom, partiu faculdade. Aí eu pensei, preciso de programação, né? Pra poder adicionar mais uma skill aqui. E aí eu fui fazer, foi em 2010 já, sistemas de informação. E aí comecei lógicas e matemáticas e, nossa, que mundo louco. E aí eu entrei finalmente em 2010, com 17 anos, no meu primeiro trabalho, que foi como web designer, né? O sonho era ser webmaster, em uma pequena agência de publicidade perto da minha casa. Padrão. Certo. Aí nesse passo eu já tinha feito sites de padrão, né? Site pra sua tia e tal, né? O famoso sobrinho. O meu background é de sobrinho, não é de designer, nem de Tá certo. de programador. Eu sou tipo, background é sobrinho. Eu lembro quando eu fui fazer uma entrevista, eu tinha que fazer um site, né? E aí um dia antes eu fiz um site assim, só que eu não sabia centralizar o site no meio da tela. Quem sabe ainda, né? E eu fiquei naquela de, caramba, cara, eu não consigo centralizar, e como é que eu vou fazer a entrevista amanhã? Eu quase não dormi. Acabou que eu fui, fiz, e os caras nem olharam, e, mano, já tá aí sentado, já tá trabalhando no projeto tal, e beleza. E aí acabei que eu fiquei. E aí eu fui trampando, fazendo umas paradas cabulosas, não sabia nem que era aquele doctype que colava, e discutia que trabalhar na aba de design do Dreamweaver era melhor do que trabalhar na aba de programação, achava que era melhor e tal. Olha aí. E era, nossa, velho, era louco. Aí acabou que eu saí, e aí achando que eu era o web designer, né, me juntei com um amigo meu e vamos fazer uma empresa, vambora, uhul! Olha aí, empreendedor, cara, desde pequeno. Já. Não é? Vamos vender site, vamos ficar rico. Obviamente não deu certo, e aí eu tava lá fazendo um monte de... Tinha um monte de curso,
currículo, um monte de coisa. Eu tava na faculdade e eu tive uma aula de web, né? Foi a primeira aula de web que eu tive, de tecnologias web. E era uma parada meio boba, assim, tal, até que chegou a prova. A prova, na graduação, foi o seguinte, era uma folha de papel e eu tinha que fazer uma lista em HTML na folha. Tipo, o L e LI. Essa era a prova. Difícil, hein? Por quê? Como eu já tinha trabalhado na empresa, mesmo fazendo um monte de besteira e tentado fazer a empresa que foi mais uma brincadeira, uma zoeira, sei lá o que foi aquilo, eu meio que cara, isso tá meio errado. Eu vi que as disciplinas não tinham nada a ver com essa web marota de HTML, CSS, tinha umas paradas loucas lá, e eu acho que isso não vai dar certo. Vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí beleza, dane-se, larguei a faculdade. Larguei, tipo, aleatoriamente. Um belo dia eu não fui. E é isso. Caraca, do nada você falou, dane-se. Aí eu fui lá. Chega dessa merda. Chega, acabou, tá tudo errado. Aí eu, tranquei lá e sumi, nem dei tchau pros meus colegas lá de turma. Tchau. Muito bom. Pois é. Aí eu comecei a dar aula num cursinho perto de casa de HTML e CSS. E foi aí que eu aprendi o HTML, porque eu tinha que o dia todo ficar no quadro escrevendo as tags. E aí sim eu consegui entender o que era aquilo e chegar na veia, sabe? Entrou na veia mesmo. Cara, HTML é isso, e CSS é isso, e, cravou, assim. Agora eu sei o que é isso. Muito mal, mas eu sei. Não, sou o cara. Eu digito sem olhar, sem copiar. Nossa. Deus do Dreamweaver. E aí, beleza. Aí eu fui dar aula Aí meio que, virei professor, aleatoriamente. E aí eu fui dar aula num curso técnico de informática industrial, que não foi onde eu estudei. Eu dava aula de hardware, de VB.net, sem eu nem saber. Nossa, tava tudo errado. Caraca. Eu não sabia o que era mais errado. Eu, achando que sabia as coisas, ou quem me contratava, sabe? E eu passava nos testes, isso que era engraçado. Tem que fazer isso aqui com VB.net desktop. Ai, meu Deus, cara. Eu fazia e, eu fazia e foi. Ah, beleza, pode dar aula disso. Nossa, tudo errado. E aí, beleza. Aí dei aula um tempo, tal. Acabou os cursos que eu dava aula, tal. Terminou as paradas lá. E aí eu me vi meio que, aprender um pouco de cada coisa. Falhou porque um pouco de cada coisa era chato, né? Tinha coisas muito, muito chatas, assim. E tava lá nessa época, como eu comecei tarde, né? Eu já tinha, 20 anos. Agora eu tenho 25, eu acho. Nem sei mais quantos anos eu tinha, 20 anos. E aí eu, sabia um pouquinho de PHP, né, maroto, mas é aquele PHP, um PHP em MySQL, acho que eu não sabia nem o que era função, sabe, que era uma parada procedural, assim, extrema. É normal, você tá acostumado com uma forma de pensar ali, né, cara, e mudar, assim, é complicado mesmo, né? Sim, só que era, e o pior é que eu achava que eu sabia de tudo. Eu não, eu sei fazer um CRUD, Deus do PHP. Sabia criar uma tabela no PHP MyAdmin, Deus dos bancos de dados. Né? Supremo, incrível. Aí passou, né, tal. Aí eu comecei a fazer freela. Eu tava lá, freelando no PHP, sem entender muito do que eu tava fazendo. E tava perdidaço. Pegando os freelas aleatórios, entregando e revoltado, porque aquele lance de freela, né? Você começa, cara, vai ser um dinheiro fácil, não sei o quê. E aí passa um tempo e, não, só quero me livrar disso, sabe? Só quero me livrar desse trampo, desse cliente chato, meu Deus, o mundo vai acabar. Aquela coisa horrível. E aí, perdido no shopping, andando, eu encontrei o dono dessa agência que eu trabalhei há um tempo atrás. Ele, a gente tá precisando de desenvolvedor e não sei o que e tal. Você não quer ir trabalhar lá? Aí eu, como carreira definida na vida, pensei, tá bom, segunda-feira eu vou lá fazer teste. Aí eu fui fazer teste e eles tinham uma demanda de PHP. Era para fazer um sistema de um cliente lá, um negócio mais complicadinho. Aí como eu tinha feito uns freelas, eu mostrei o freela lá de PHP e fui contratado. E aí isso já estava mais ou menos em 2014, ele passei um tempo nessa perdida de freela e aulas. Isso só uma pergunta aí. Você falou que a empresa que você saiu lá do nada, assim, o cara te encontrou no shopping e falou, cara, volta aí? Sim. Eita! Na verdade, eu meio que saí do nada, mas foi eu trampei lá, acho que foram 3 meses. Ah, saquei. E aí eu
saí. Mas não teve nenhum, nossa, um choque. Porque era uma empresinha assim, tipo de fundo de casa. Uma agênciazinha. Não tinha nem estrutura, entendeu? Era uma coisa familiar. Tinha, tipo, 3 funcionários. Sabe? Isso aqui. Não era uma... Nossa... Eu nem lembro se chegou, tipo, a assinar carteira, sabe? Tipo, tava bem... E saí, beleza. A rotatividade ali, naquele cenário, era normal. Você fez o famoso Eurotrip, fala aí. Exatamente. 3 meses em cada lugar. Você deu aquela saída, 3 meses, voltou como chefe. Sim, eu voltei como o lendário que sabia de todos os podres do passado, né? E aí, quando eu voltei, aí em 2014, não, vamos trabalhar, já tinha uma estrutura melhor, já tava tudo bem, beleza. E aí eu tava sentadinho lá, achando que tava balando lá com meus float, left e meu jQuery, que eu não sabia o que era jQuery, o que era JavaScript, tinha diferença, não entendia nada. Aí eu abri o Tableless, assim. Vou ver um negócio que eu não tô conseguindo fazer. Acho que era um artigo do Zeno Rocha. E aí eu tô lendo, um amigo meu me cutuca e fala: cara, um artigo do Zeno? Pô, esse cara é mó famoso. Eu falei, famoso? Ele fez um artigo aqui de CSS. Como ele é famoso? Como assim? Aí ele, não, porque existe uma comunidade, tem uns negócios. Que negócio? Do que você tá falando? Eu não sou o melhor programador do mundo? O que está acontecendo aqui? E aí ele, não, porque tem... Eu, cara, o que é isso? Aí fui fuçando no Tableless, achei Tableless Conf, São Paulo. Eu sou do Rio, né? São Paulo. Pô, Tableless Conf, beleza. Comprei o ingresso. Tipo, beleza. E aí eu vi Front em BH. Era mais perto, assim. Era tipo no meio do ano, né? E aí, pô, Front em BH, um evento de front-end. Eu já tinha meio que ouvido falar no termo front-end, assim, né? HTML, CSS, JavaScript, estava meio avoado nas histórias. E aí, beleza, vamos para esse front em BH. E aí eu comprei e convenci 2 amigos meus dessa empresa a irem comigo pro front em BH. E aí lá fomos de novo. Que ano que era? 2014. 2014? Pô, eu tava nesse aí, hein? Ó. Olha aí. Cara, todo mundo tava lá. Era incrível. Todo mundo tava nesse dia. Eu tava nesse aí, o Edu, né? Nossa. É. Eu tava nesse aí. Eu tava em todos, mano. Como tava nesse aí? Pois é. Vai ver que é por isso que aconteceu a magia, né? Porque o Edu sabe, onde ele pisa, né? Não é bem assim. Sabe que é? Que ele pisa, caga, é isso? Você falou? Caga. Não, você pisa e brilha. Tipo, a luz acontece. Você sabe. Não, mas esse foi marcante mesmo. 2014 foi de BH das nossas vidas. Um abraço pra todo mundo lá, de BH. Verdade, abraço pessoal lá. E foi assim. Cheguei no evento, não conhecia ninguém, tava com meus amigos, né, tal. E fui assistir as palestras. Quando eu comecei a assistir as palestras, explodiu a minha cabeça. E aí meio que a minha vida foi tipo antes do Front em BH e depois do Front em BH. Porque no Front em BH, eu lembro que foi até uma palestra da Maíra, não sei. Ela era da Liferay na época. Ela falou sobre o Tracking.js. E aquilo, cara, tipo, explodiu. Nesse momento, eu entendi a coisa mais importante que eu precisava entender. Que era, eu sou um bosta. Quando caiu a ficha de que eu era um bosta, tipo assim, um lixo meio, lixão. Não entendia nada de nada. Eu via aquelas coisas de Git, pré-processadores, terminal, nossa, eu era um lixão assim mesmo. Cara, Front em BH explodiu a minha cabeça e dos meus 2 amigos. Eles desistiram, eles viraram designers e não quero mais saber disso, eu vou pro outro lado. E foram embora. Só que aí eu não, cara, isso é mágico, cara. E aquele Front em BH foi mágico, né? Edu sabe. Sim. Não, foi... Cara, não teve uma palestra que eu não lembre até hoje, sabe? Desde do Lancaster, eu esqueci o nome, só esqueci o nome das pessoas, tá? Mas... nada dedo de fulano. A palestra do It's Magic foi, né? Isso aí... Sim. Até hoje a gente lembra. Eu lembro que a última palestra foi do Matias Berners, não sei falar sobre o nome dele. Isso. O cara da ópera. E a palestra dele foi em inglês. Aí surge o inglês na história, né? Uhum. E aí eu tinha tradução simultânea. Por alguma razão eu não quis pegar o fone lá na última palestra. Tinha um fonezinho. E eu deixei pra lá o fone. E eu não entendi uma palavra do que ele disse. E todo mundo ria e eu nada. E Unicode, toma Unicode. E todo mundo ria com o emoji lá do cocô e eu nada. Caraca. E aí eu percebi que eu era mais bosta ainda. E aí, Front em BH 2014, eu voltei pra casa, vim de ônibus, cheguei tipo 5 da manhã. Primeira coisa que eu fui foi, cheguei, liguei meu computador e abri o YouTube e achei lá, tipo, Loiane, Git e Sais, videoaula.
Olha aí. Mano, é isso. Comecei a assistir, comecei a quebrar a cabeça, descobri Casa do Código, vamos comprar livro. E compra livro. E descobri Zoff, e vai escutar Zoff, e podcast, e Zeno Rocha, e Daniel Filho, e fala, e um mundo de coisas, e começou aquilo a me empacotar e mudar tudo. Eu vi que eu era realmente um bosta, e eu comecei a estudar. Aí eu pensei, vou estudar. Cheguei na empresa e falei, sou front-end. É isso. Não vou mais mexer com PHP, não vou mais mexer com banco. Tá tudo cagado, eu vou pelo menos tentar descagar essa parte aqui. HTML, CSS e o jQuery na época que eu nem sabia o que era. E aí eu comecei a focar em front, a estudar. E aí o pessoal aqui do Rio começou a organizar um almoço, o almoço do Meetup do Rio JS. E a ideia era só a galera se reunir pra almoçar, assim. E aí eu, vamos lá, tirava 3 horas de almoço, né? E ia lá pro centro almoçar, sem conhecer ninguém, sentava lá e vambora. E aí, quem é você? Vamos conversar. Eu meio tímido, mas meio no desespero. E a galera começou a fazer almoço também no Barra JS, que é tipo um outro extremo do Rio, né? Tipo, centro do Rio e Barra da Tijuca. E lá ia eu, 3 horas de almoço, ia pra Barra JS almoçar com o pessoal. E aí eu comecei a conhecer as pessoas, comecei a conhecer a comunidade, comecei a estudar tudo. E aí veio aquela época de estar perdido, de buzzwords, né? Tipo, nossa, muita coisa na cabeça, muito nome, pré-processador disso, tem JavaScript, tem um monte de coisa de JavaScript, tem acessibilidade, um monte de palestra, e Node, e o que é isso, o que é Grunt, o que é Size. Eu comecei a me perder e ficar realmente louco, mas tudo, estudando tudo, vivendo realmente em função de estudar. Tipo, 2014 todo até o final foi foco. Chegou 2015, eu fui chamado para dar aula, já que tinha esse background de aula, em um curso até conceituado aqui do Rio, iLearn, que tinha um certificado lá do W3C e tal, de escola e pá. E aí eu, muito feliz. Aí dei aula, 2 semanas lá. E aí meio que falava lá no trabalho, eu vou dar aula lá e beleza. E aí o pessoal, não, beleza, a gente vai te descontar e beleza. E desconta seus almoços aí, beleza. E desconta o dia que você vai num evento também, beleza. E você sai descontado, beleza. Vamos, segue o barco. E aí eu fui dando aula, conhecendo mais pessoas, só que eu fui dar aula, eu já tinha uma ideia melhor, então eu senti que eu tava passando informação, porque a minha aula já foi como assim você não sabe o que é comunidade? Vamos no Meetup, vamos nos eventos, e quase não falava nem de código, vambora, não, me adiciona aqui e tal, e eu comecei a ficar louco com isso, e aí eu tava lá estudando, e eu sabia que eu precisava arrumar um trabalho melhor, né, trabalhar numa empresa em que eu pudesse estudar, que eu fosse usar o que eu tava fazendo, porque o foco de onde trabalhava era fazer o sitezinho, entregar. Isso sempre foi muito claro, sempre foi, temos clientes pequenos, fazemos coisinhas pequenas e entregamos. Bem agência mesmo, bem naquele ritmo. Tudo pra ontem, padrão. E aí aí eu olhei em volta, o que eu preciso aprender para ter um trabalho novo e tal. Eis que vem a vozinha. Você tem que aprender Angular. Angular é o que dá dinheiro, é o futuro. E aí eu, beleza. Aí eu olhei, scope, não sei o que, não entendi nada. E como eu não tinha vivido os problemas que o Angular resolve, eu não sabia, não entendia o que o Angular fazia, porque eu não sabia o que era aquilo. Mas eu gostava de CSS. E aí eu vi uma palestra do Bernard Luna e do Zeno, falando, não, cara, você tem que lutar pelo que você ama, lutar pelo que você gosta e, ignorar o resto. Você tem que fazer o que você ama, independente de dinheiro, independente de tudo. E aí eu acreditei. Não sei se estava certo acreditar, se era a ideia que eu acreditasse ou não, mas eu acreditei. E eu, cara, é isso? É CSS? Então, ignora Angular, ignora tudo, vou estudar CSS. Não existem vagas para pessoa que trabalha com CSS. Beleza. Aí o Bernard lá na palestra falando, um pastor, né? Porque você vai mudar o mundo e você vai criar um mundo onde tal e tal, pá, que lindo, vou mudar o mundo. É isso. Eu vou criar um mundo onde o CSS é valorizado e eu vou poder trabalhar só com isso. E aí eu comecei a me meter nos meetups lá e comecei a falar de CSS nos meetups de JavaScript. E aí eu fui lá falar no meetup no Rio CSS, no
Rio JS, no Barra JS, que é o pessoal que faz os almoços. Fui lá falar de Flexbox, fui lá falar de grid layout, fui lá tentar aprender e tentar passar as coisas. E aí no primeiro meetup que eu fui, veio um leque, né? Um bonezinho assim de chinelo. E aí, cara, meu nome é Rafael Amorim. Olha aí. Eu falo aí, cara. Aí ele fala aí, leque. Olha aí. Tranquilo? Aí eu, e aí? Aí ele foi dar uma talk lá, ele veio com uma ideia de, não, porque eu estou comitando todo dia, há 200 e poucos dias. Aí eu olhei e me senti merda de novo. Porque o cara comitava 200 dias seguidos e eu, sei lá, tinha um commit no GitHub. Tipo, um. E aí eu, cara, eu preciso criar projetos. E aí passou, tipo, um tempo, eu tentando dar essas palestras em meetup, tentar falar de CSS, tentar levar um pouco disso pros meetups que só tinham JavaScript na época. Até que eu resolvi, não, esse negócio de write code every day, aí de escrever código todo dia, eu vou fazer isso. Eu vou, por um ano, escrever código open source todos os dias. Comentou aquele ponto e vírgula e tal. Não, aí é aquilo. Pensa comigo, são 10h30 da noite, você tá com sono, você não comitou aquele dia, você tem que pensar, cara... Vamos aí, né? Bota uma borda, né? Alguma coisa tem que... Vamos aí. Bota uma borda. Que tem pra hoje aí, a gente bota a borda, exatamente vai. Readme, caramba, tudo, vamos aí. Mas aí, beleza. Só que foram poucos dias que isso aconteceu, que eu tentava fazer um commit útil. Essa era a regra, né? Ah, tá. Só que com o tempo eu peguei o macete, que era fazer um commit todo dia assim que desse meia-noite. Então, quando eu acordava no dia seguinte, o commit do dia já estava feito e se desse merda, eu teria um dia a mais de sobrevida. Olha aí. Só na marotagem. Eu fui pegando as skills. O cara deixava o commit pronto lá, 3 commit pronto. Tinha dia que era assim, fiz o commit, vou esperar da meia-noite que é pra contar o do dia seguinte, porque esse dia eu já fiz. Vamos, né? Aí foi indo, só que nessa eu comecei a criar muito projeto, porque quando você tem a obrigação de fazer, você tira as coisas da gaveta. E eu instituí uma regra que era assim, todo projeto que eu criasse, eu tinha que ter no mínimo uma tecnologia nova. Depois eu aprendi que eu tinha que ter uma tecnologia nova, porém não mais do que uma, porque se eu tivesse mais do que uma, eu ia ter uma curva de aprendizagem muito grande e o projeto não ia sair, eu ia dar muito pau, então eu sempre pegava uma coisa. Então esse projeto eu vou fazer com JQ, lá que é o Static Generator de Front-End, em Ruby. Esse projeto eu vou fazer com Pug, que é o Template Engine, na época era Jade. Esse projeto eu vou fazer com Size, que é o pré-processador. Esse com Stylus. Não, com Les eu nunca peguei não, que também é esculacho. Mas esse aqui eu vou fazer com tal, e vou criar um tema agora pro Sublime. Eu fui começando a fazer, e trabalhando, e codando, e energético. Chegou uma hora que o meu olho tava tremendo sozinho. Eu ficava, tipo, parado. Não sei se isso aconteceu com vocês, não sei se isso é normal. Já, cara. Só que o meu não era projeto, não, era agência mesmo. Aí a gente... Então... O meu era a vida. Era a vida. E aí o olho tremendo sozinho, e louco, cara, louco. Projeto, código. E aí eu pensei, cara, eu preciso criar coisas, vamos criar coisas. E aí eu decidi criar um canal no YouTube. Beleza, canal no YouTube. Sabe, eu fiquei meio assim, tal, ali, vamos segurar a ideia. E aí treme, passei 2015 tremendo o olho. E aí 2016, no comecinho, eu vou criar um canal no YouTube. Aí eu criei um canal que é o CSS Cast Show. E eu pensei, eu vou gravar um vídeo, seja do que for, e vou colocar, dane-se. Melhor qualidade, mano, vou gravar a minha voz, mexendo na tela, e vai. E achando que era o descoladão lá, e aí galera, não sei o que lá, tal. Demorei, tipo, várias horas pra gravar o primeiro, com nervoso de mim mesmo, falando sozinho, sabe, tipo, horrível. Aí eu gravei, coloquei online, e comecei a fazer esse lance, fazer vídeo. Vamos fazer vídeo pro YouTube. Vídeo de CSS, vídeo de, sei lá, de tudo que eu aprendia, dicas do que eu achava que tava certo, do que eu achava que tava errado, tentando sempre melhorar um pouco a cada dia, cada vídeo. E aí eu lembrei que eu precisava de um trabalho, porque eu tava, tipo, meio que fazendo coisas não inúteis, mas que não me desenvolviam ao longo do dia, e à noite eu tinha que virar, fazer um monte de coisa. E aí eu pensei, vou me demitir, não é mesmo? Olha aí, né? Igual a facula, igual na facula. Igual a facul, por que não? E aí eu pensei, tá, mas se eu me demitir, eu meio que não vou poder trabalhar só com CSS, sabe? Eu meio que já conheci o pessoal, assim, né? Existiam mais empresas e tal. Aí o cara, quer saber? O que eu queria ser mesmo, assim, era um evangelista CSS. Eu queria ser o cara que ia... Na verdade, eu queria ser o cara que chegava e tinha um canal no YouTube pra eu ver sobre CSS em português. Eu queria ser o cara que
chegava numa empresa e tinha, no Brasil, um cara especialista lá no CSS para fazer as coisas. Só que meio que essas coisas não tinham. Seguindo as palavras do pastor Bernard, você tem que fazer o que você quer que tenha para poder ter, senão nunca vai ter. Olha aí. Então eu pensei, vamos lá. Eu me autoproclamo evangelista CSS, me demito, paz, e fui. Hashtag paz, né? Hashtag paz. Boa. E aí eu, vambora. E aí eu fui, me demiti e tipo, dane-se, CSS na vida. E aí eu comecei, vambora, vamos nos eventos, vamos fazer. Virou youtuber. Virei youtuber, vambora, tal. E aí, beleza. E aí foi quando teve a primeira Front-End Week, 2016. Olha aí. É, rapaz. Tô lembrado disso aí, hein? E aí, por alguma razão bizarra... O Edu tava lá. Não, o Edu tava em todos. Pior que esse eu ajudei a organizar, cara. O Edu tava em todos. Eu tava quietinho aqui, até ninguém falar nada, mas beleza. O Edu vai aparecer na história, meu carro. E aí teve Front-End Week, aí teve Code in the Dark, um monte de coisa. E aí, cara, foi assim, eu meio que fui porque o Felipe Fialho e o Fabene me chamaram pra palestrar no Meetup de CSS. E eu fiquei meio, cara, vou palestrar no Meetup de CSS, uma parada da hora, mas sei lá, eu sou mó louco. Fiquei meio cagado assim, mas vambora, né? E aí foi muito louco, porque quando eu fui palestrar, isso é estranho. Soa meio Eduardo Matos falar isso, mas as pessoas sabiam que eu era eu, sabe, quando eu cheguei. Era meio... Meu Deus meio do céu. meio estrelismo, assim, mas foi estranho, cara, as pessoas falando e tal, e aí, cara, e aí, beleza, caraca. E aí eu vi que meio que, porque esse tempo que eu tava sem trabalhar, eu fiquei postando vídeo, criando projeto, fazendo vídeo, e meio que eu não tinha noção de que isso alguém lia, sabe? Que tipo, que alguém via. Tipo, esse pessoal comentando aqui, sei lá, é bot. E quando você vê as pessoas realmente assim, não, eu vi teu artigo, eu vi não sei o quê, e, cara, que louco. E aí eu fui palestrar sobre como desenhar com CSS, que era uma parada que eu fazia das mais inúteis, porque era legal. E aí foi meio... Caraca, meio doido, assim, isso de CSS, não sei o que, e beleza. E aí teve o Meetup, teve o Code in the Dark, e tinha o Front in Sampa, era o Code in the Dark na sexta e o Front in Sampa era sábado. Só que eu ia embora depois do Code in the Dark. E aí eu tava lá, e eu cheguei no Code in the Dark, e aí veio o David Marques. Eu não sei se vocês sabem quem é. Sim, que organiza um dos organizadores do Front in Sampa, né? Isso. E aí ele chegou, e aí Afonso não sei o que, porque ele gosta muito de CSS, né, tal, então ali era a panelinha do CSS, e a primeira coisa que eu nunca tinha falado com ele, pessoalmente, nem sei se pela internet direito, sabe? E a primeira coisa que ele chegou pra mim e falou, cara, tu tem onde ficar? Pode ir lá pra casa, tipo, dorme lá, vamos pro evento amanhã, que não sei o quê. E aí ele, tipo, eu ia embora, ele, não, vambora. Ele me levou pra casa dele, me deu um abrigo, e me deu um ingresso lá, não, vamos no Front in Sampa e não sei o quê. E aí eu vi que esse lance de comunidade e tal, era uma parada, assim, que ia além de código, sabe? E, cara... Eu fiquei muito assim, tipo, se ele estiver ouvindo, eu já falei isso com ele, cara, obrigado, tipo, não por me ajudar lá e tal, mas por, caraca, ver você, nunca falei com você, mas você é legal, você é brother, e me sentir acolhido foi louco, cara, porque ele era um cara que eu via artigo no Tables, sabe, e do nada eu tava na casa do cara, com a gata dele em cima de mim brincando, assim, era louco, cara. Esse é um dos itens que ninguém normalmente fala, mas é o poder da comunidade, né, cara, de ir além mesmo do código, né, cara, então, bem legal essa história. Cara, foi louco, assim, e aí, tipo, Front in Sampa, foi da hora, e vambora, e beleza, e tal. E aí eu me vi muito motivado, animado, vamos fazer acontecer, e eu precisava aprender CSS. CSS não, tipo JavaScript. Eu sabia que eu já tava lá estudando CSS e tal, e já não tinha mais aquela bronca de, não, só CSS, não sei o que. Era, não, JavaScript é legal, vamos aprender. E aí eu olhei pro meu mundo e pensei, o que tem de mais difícil pra fazer assim, pra eu tentar fazer? Porque eu vou aprendendo, né? Eu olhei, eu uso o Sais. Por que não criar um pré-processador de CSS? De boa, estou aqui... tranquilão, vou criar um pré-processador aqui. Não, de boas. E aí eu fui ver Node. E aí peguei livro, comprei livro, ler, não entendi nada. E aí, tipo, fui batendo cabeça, não, eu vou. Aí consegui ler um arquivo. Li o arquivo. Achei um parser lá, consegui parsear o arquivo, virou um objeto. Objeto. Consegui iterar esse objeto. Consegui escrever de volta. E aí eu, caraca, legal. Mas tá falhando e toda hora eu tenho que ficar testando. Não, calma aí, existe teste automatizado. O que é isso? Estuda teste. Beleza, escreve teste. Eu não lembro o que essa função significa. Não, tem JSDocs. Coloca JSDocs. Mas eu rodo meu teste toda hora, mas eu posso rodar no GitHub. Aí tem o Travis, aí bota o Travis CI, integra, né? Vai. Eu fiquei tipo um mês
focado nisso, todo dia querendo fazer uma feature nova e tal, e eu comecei a aprender bastante de JavaScript, eu comecei a ler código dos outros, eu comecei a ver e vambora, apanhando muito, e aí eu consegui fazer um que seria um pré-processador, só que aí ele repetia muita coisa, então eu tenho meu CSS, eu lia com Node, e aí eu parseava, virava um objeto gigante, e eu tinha que iterar nesse objeto, fazer uns for each louco lá. Isso dava muito trabalho, eu meio que criei uma lib de Node separado para ser dependência desse projeto, e aí eu coloquei lá, e beleza, e aí eu ia usar, mas eu usava Gulp. Como faz plugin para Gulp? Vamos ler Medium e tal. Aí eu fiz um plugin para Gulp, só que o que eu fiz era tão ruim que o plugin para Gulp, por usar o Gulp, era muito mais rápido do que o que eu fiz, porque eu usava streams, eu nem sabia o que era isso. E aí vambora, e eu comecei a aprender um monte de coisa relacionada a CSS, e aí me chamaram pra palestrar no Front-in Valley. Olha aí. E aí Front-in BH, Front-in Valley. Olha a magia aí. Olha a magia, tô ferrado. Beleza. E aí cara, você vai falar sobre o quê? Aí eu não tinha a mínima ideia, vamos me dar um texto genérico. As entrelinhas do CSS. Posso falar qualquer coisa, tá tudo bem. Só que aí, um mês precedendo o Front-in Valley, começou a dar muito pau na minha vida, a dar muito bug, porque o preço de simplesmente ficar sem trabalhar começou a cobrar, começou a dar pau, porque eu moro com meus pais, com minha mãe, na verdade. Mas mesmo assim, você tem que ajudar em casa, tem que fazer as coisas, e freelas não tava começando a cagar tudo, e começou a cagar tudo, de vez. E aí vem o Bernard, em uma outra palestra, e fala, para você ajudar os outros, primeiro tem que se ajudar, senão como é que você vai ajudar os outros? Eu pensei, você podia ter palestrado sobre isso, né, há um tempo atrás aí, antes que eu me demiti e querer viver de CSS, mas beleza, segue o barco. E aí foi uma treta gigantesca pra ir pro Front-in Valley, foi uma guerra, acho que não sei se alguém sabe disso, mas foi quase não fui, e foi muito louco, e cara, foi horrível, vários problemas pessoais aconteceram naquela semana, o mundo desabou, eu fiquei noite sem dormir, foi horrível, mas eu consegui ir, e dinheiro e tal, pra fazer as coisas. E aí chegando no Front-in Valley, eu lembro que eu cheguei, agora que passou eu posso falar e os organizadores não vão me matar. Mas eu cheguei, 5 da manhã, no hotel onde ia ser o evento. No dia do evento, entrei no meu quarto, sentei na cama e eu tinha um slide feito. Olha aí, ó. Olha aí, bem... Segredos, né? Segredos. Tô vendo um padrão aí. É. Que isso, cara, que isso? Não, existe um padrão, só que é na noite anterior, o negócio era no dia. E cara, porque realmente deu tanto problema que ou eu fazia slide ou eu conseguia resolver minha vida pra conseguir ir. E aí eu cheguei lá, não, tem um slide, cara. Tem um slide. Beleza, tenho 15% de bateria. Ótimo. Minha tomada não encaixava na tomada do hotel para carregar o computador. Beleza. É nível expert. Aí eu falei, gente, eu preciso de tomada, alguém traz tomada pra mim, 50 toalhas brancas, brincadeira. Traz as paradas aí e tal. E aí consegui a tomada e fiz os slides enquanto assistia outras palestras. E aí eu pensei, cara, não dá. Eu vou ter que juntar uns pedaços de umas coisas aqui. Eu vou ter que apresentar alguma coisa, mano. E eu tinha uma ideia de apresentar o projeto pré-processador que eu fazia, que é o Banana CSS, o nome, né? Ó, que legal. Olha aí. Ó, e aí eu pensei, eu tinha que apresentar o Banana, só que eu não fiz nada, mano, vou fazer live coding e, cara, vambora. E aí, E pior que botaram minha palestra como a última, né? Venderam, vai encerrar o evento. Nossa, que bosta. Beleza. E aí vambora, e terminei tudo até que rápido, mentalizei, coloquei meu fone, dei play na Taylor Swift, comecei a acreditar. Make My Way, como que é? A música do Terry Crews lá. E aí, vambora, hater gonna hate, tá ligado? E vambora e fui. Cara, foi mágico. Acho que esse foi o dia. Eu não sei, cara, tem uns dias-chave, assim, que foram divisores de água, sabe? No Front-in BH e tal. Esse dia foi o dia que o pessoal falou, não, cara, sua palestra foi irada. O pessoal bateu palma, cara. Assim, no meio da palestra. Eu, por que vocês estão batendo palma? E foi uma parada mágica. Foi tudo mágico, cara. Tu tava lá, Edu, nesse dia? Tava sim. Edu tá em todas. Não sei por que eu pergunto ainda. Eu palestrei nesse dia aí. Eu sei. Eu fui embora no meio da sua palestra. Olha aí!
Porque eu tinha que terminar os slides. Aí, tipo, eu levantei e saí andando e você falou, ó, o Afonso indo embora ali. Eu falei isso? É verdade que eu falei mesmo, né? Eu falou, tá indo embora ali. Eu, valeu. E, cara, esse dia foi mágico. E meio que eu não entendi nada, porque eu fiz os negócios em cima da hora, mas deu certo. E acho que até hoje eu considero como ter sido a minha melhor palestra, porque eu consegui motivar as pessoas, sabe? Eu não entendi, porque eu não me preparei, mas foi legal porque eu falei de algo que eu fiz e eu entendi que a questão técnica é importante, mas quando você fala e transmite uma emoção, mas a verdade, sabe? Você fala sinceramente, cara, é isso, vambora e tal. E nessa palestra eu falei que eu larguei tudo e vamos evangelizar o CSS e não sei o quê. E esse dia foi tipo, cara, foi mágico, cara. Foi muito mágico, vocês falando comigo e tal. Eu me sentindo Eduardo Matos, né, tal, e tipo, o pessoal holofote. Ai, meu Deus do céu. Ah, cara, ninguém mandou você ser você, entendeu? Para com essa merda, cara. Mas todo mundo sabe, você é uma estrela, né? E aí fiquei louco, cara, louco, porque o que eu falei tinha sido relevante pras pessoas, sabe? E como eu tinha passado uma semana muito, muito ruim, ali eu senti que valeu a pena eu ter, tipo, passado uma semana horrível, uma semana, tipo, lixo, cheia de problema na minha vida, e ter conseguido impactar as pessoas, aquilo ter sido bom, cara, foi, nossa, velho, meio que foi divisor de águas e magia. E nesse dia, depois que eu saí da palestra, eu recebi a minha primeira proposta pra trabalhar só com CSS. Olha aí. Tipo, cara, você pode ir lá trabalhar com CSS, fazer o que você quiser e vambora. Não que eu tenha aceitado, mas... Porque eu tava na vibe, vamos evangelizar, o mundo vai acabar. Só que foi tipo, cara, eu consegui, sabe? Chegar e falar num front-in e impactar as pessoas a ponto de me oferecerem um trabalho numa área que até então, sei lá, pra mim não existia, sabe? Foi tipo uma conquista. Esse dia foi tipo, nossa, velho, muito louco. Não, é demais isso mesmo. Eu acho que quando a gente fala aqui do lance de... Até no episódio passado, né? De palestrar, enfim, de você ir em eventos e ir lá, né? Se organizar, separar o conteúdo, investir o tempo ali. Eu acho que o grande retorno também é esse, né? De você poder mudar, talvez, a vida de algumas pessoas ali que estão escutando e ouvindo a experiência que você está falando, né? Isso eu acho que é um dos pontos que mais, assim, também me motivam, assim, para palestrar ou para... enfim, fazer post, até fazer o dev na estrada. Então, assim, isso é um dos grandes motivadores, assim, acho que pra gente, assim, né? Isso, e foi louco, porque eu vi, porque até então eu tava trancado em casa, entendeu? Uhum. E aí eu vi ali, cara, pessoas leram meu artigo que eu escrevi outro dia, meio louco, porque, caraca, eu nem sei nada, por que vocês estão, nossa, sabe? Foi doido. E aí, final do ano passado, aí teve um monte de evento, e vambora, e aí, Front em Rio, Front Floripa, meetup disso, meetup daquilo, vamos viajar, vamos fazer acontecer. Aí no final do ano eu decidi criar um curso de CSS, que é o CS Shortcut, que é o Shortcut, tipo um atalho na sua vida profissional, entendeu? Olha aí, hein? Ó, pega essa referência aí, hein? É, Cascade Style Shortcut, hein? Ninguém consegue falar isso, mas é isso. E aí a ideia era criar conteúdo sobre CSS. Eu fiz uma pesquisa e descobri que o ponto que o pessoal tinha mais problema era a organização de CSS. E aí tem conteúdo lá sobre BEM, Atomic Design, uns insights loucos lá. Depois eu acabei criando outro curso que é um front-end na vida real, com um monte de conteúdo, de um monte de coisa, meio que gravando eu fazendo um monte de coisa e botando tudo pra fora. Boa. A ideia de fazer esse curso foi pra eu poder ter dinheiro para poder me manter, entendeu? Uhum, sim. Porque aí eu poderia gerar conteúdo, ainda assim, sobre CSS, mas ainda ter uma renda mínima pra conseguir sobreviver. Legal. Aí esse era o plano ali, e aí beleza. E aí esse ano, nesse lance de CSS, eu meio que descobri que o que eu queria na minha vida, que aí eu já tinha dado um monte de palestra assim, pré-processador é uma merda, usa CSS puro, sabe? Mó revoltado. E tipo, essa variável zoada aí que não vai pra produção, tem que usar custom properties, eu tô todo revoltado. Uhum. E aí eu vi que o grande lance não era o CSS, que não era o meu problema com o Angular na época. O lance é que pra mim não faz sentido você pegar um pré-processador ou você pegar um Angular e você, claro, não entender o problema que isso resolve, porque isso não adianta nada. Eu comento que o que acontece muito é assim, você tem que fazer isso. Aí a pessoa, vou fazer com o React. Mas não é porque o React soluciona o problema, é porque com o React ela sabe adicionar o evento, fazer o to-do, tipo, usa a tecnologia que seria para facilitar o seu trabalho como
muleta porque você não aprendeu o seu trabalho porque todo mundo dizia pra você aprender o hype. Sim. E aí eu meio que tomei como missão, assim, eu vou falar das coisas nativas, do que é puro, do que é nativo, e tentar levar isso de, cara, ó, é assim que se faz, vanilla, tudo, JavaScript, HTML, CSS. Você tem esses frameworks, essas coisas, mas a plataforma nativa, ela tem muita coisa. Eu tomei como missão fazer com que as pessoas não se seguem, tipo, não fique cego por um framework e não veja o que evolui nativamente. É um exemplo até da especificação de módulos do S6. Hoje, ela roda no Chrome, ela roda, se eu não me engano, no Safari, ela roda, eu acho que até no Edge. E ninguém sabe que você pode usar um módulo nativo e não precisa de Webpack, sabe? Em grandes browsers está sendo implementado, acho que no Firefox e tal, porque as pessoas, elas não veem a evolução da plataforma. Ela não vê o que acontece, sei lá, com Web Components, que acham que é um hype que morreu e que, de repente, hoje pode estar sendo implementado por aí. E, tipo, a plataforma nativa, ela evoluiu muito esses tempos, tanto CSS quanto outras coisas. E as pessoas meio que não enxergam, elas ficam cegas com o brilho dos hypes, sabe? Sim. E aí eu era o cara que falava de CSS, que fez um pré-processador e que agora falava para não usar mais pré-processador nenhum e sabe, louco. E aí eu meio que decidi me reautodenominar. Agora eu não sou mais evangelista CSS, sou evangelista da plataforma web nativa para você construir suas aplicações. E por mais que você não vá usar Web Components para componente, vá usar React, o meu objetivo é fazer com que as pessoas enxerguem que o React, por exemplo, soluciona um problema. Você tem que entender que problema é esse para ele se tornar útil. Se você nem entende, não, esquece. Você vai estudar a base. Então meio que tomei isso como vida. Aí, para aprender mais sobre os problemas que solucionam, fui, projeto open source, vambora. Aí eu olhei o que tem nesse React, Angular, e tipo, até então eu sabia usar Vue, React, o que fosse. Mas assim, eu sei usar a ferramenta, eu sei construir a aplicação. Eu não sei o que ela faz por baixo dos panos. E aí eu precisava fazer isso. Só que eu me toquei de, quando eu decidi aprender JavaScript, eu aprendi Node porque eu fiz um pré-processador. E eu não sabia muito JavaScript para front-end, que é o seguinte, eu sei lá, selecionar o DOM, fazer as iterações e fazer funcionar. Mas eu não sei se isso realmente é o melhor. Como eu estudei muito CSS, eu sei que CSS, ó, isso aqui tá legal, isso aqui eu consigo ter um pouquinho mais de discernimento para ver que uma coisa só por funcionar, não necessariamente ela é boa. Com JavaScript eu não conseguia. Funcionou, tá bom, eu não entendia muito bem. E aí o que eu fui fazer? Olha pro React, olha pro seu editor e pensa, vou fazer uma biblioteca de Virtual DOM, por que não? Não é mesmo? Olha aí, né? De boa, estou aqui também tranquilo, né? Vamos aí. Tô aqui tranquilo, e aí vambora. Lê Medium, estuda, testa, faz, vai e teste e vambora, e tá rodando e não tá, de pouquinho em pouquinho, e aí eu consegui fazer uma lib, que é a Millennium.js, que eu também nem divulgo nem nada, mas enfim, que ela é uma lib de Virtual DOM, então ela usa JSX como React, que eu escrevo lá meu JSX, ele faz o Virtual DOM, tem lá props, tem tudo que eu preciso. Eu não coloquei states, que é um lance lá do React, que aí eu uso direto o Redux, eu fiz pra funcionar com Redux e tal, e aí eu entendi bem, e aí eu vi que realmente muita gente usa muita coisa que realmente não precisa. Porque como eu fiz isso, eu também não sei se tá bom, mas enfim, tá lá. Eu entendi que quando você usa o React, ele dá muita volta para às vezes você só renderizar um texto, que poderia ser só uma tag, sabe? E se você não precisar realmente do problema que o React, por exemplo, resolve, não tem por que você usar. E é até prejudicial você usar. E aí vem até o caso aí do Netflix, da polêmica. Do Netflix? Foi que tiraram? Da landing page deles, né? Foi. E tiraram da landing page porque não precisava. E é bem isso. Pô, legal, cara. Então você tem um Virtual DOM feito vanilão, então, é isso? Sim. Que aí eu fiz uma lib, tá no NPM. Se quiser instalar o Millennium.js, tá lá bonitão. Millennium.js. Ele renderiza o seu front-end em menos de 12 parsecs. Que isso? Quem pegou a referência? Millennium Falcon, Star Wars. Olha só, hein, cara. Pô, que bacana, cara. Eu achei, assim, várias coisas que você tá falando aqui, contando as suas experiências, eu acho que elas servem pra gente, até pra trigar aquele lance de você olhar as coisas ali como funcionam, né? Acho que você comentou isso também já, mas só reforçando,
olhar as coisas e ver, pô, será que eu não consigo entender de verdade como funciona e sei lá, tentar fazer do meu jeito ali ou usar aquilo como estudo, né? Então, eu acho que falta um pouco, às vezes, disso na gente, né? Dessa pegada mais laboratorial, de você ir a fundo, essa coisa mais acadêmica de estudar, assim, pegar para estudar de verdade, assim, aquela coisa, né? Então, acho bem legal os seus projetos, eles são bem baseados nesse mindset, assim, eu acompanho você, assim, também nos seus posts, nas coisas que você compartilha e a maioria dos seus projetos, elas têm essa pegada mesmo, né? O lance do Banana CSS eu achei sensacional também, tipo, você pegar os conceitos de AST e estudar aquilo e depois aplicar num projetinho ali pra fazer funcionar. Então, acho que, cara, assim, pra gente finalizar e deixar sua mensagem, assim, final e logo depois você vai também colocar os seus cursos no post, a gente vai deixar tudo aí certinho pra quem se interessar. Mas pra finalizar, quais os pontos assim que você deixaria pra galera que tá começando agora ou que tá há um tempo e às vezes tem esse medo, né, de fazer as coisas e colocar no GitHub ou postar ou fazer blog post? Deixa seu recado aí e pra galera que tá ouvindo aí. Então, bom, todo esse lance que eu falei e tal, meio que chega num ponto que é onde eu tô hoje, que é o que eu quero tentar passar a ideia para as pessoas. Acabou que depois de tudo isso eu encontrei o Bernard no Front em BH desse ano, que rolou uma catarse, porque eu fui no Front em BH esse ano, assisti uma talk em inglês e entendi o que foi dito e eu fiquei tipo, olha, o mundo dá voltas, não é mesmo? Olha aí. E tal, foi da hora. Eu acho que os pontos, cara, muita gente fala assim, você tem que ajudar a comunidade, você tem que ajudar a comunidade. Só que se você tá começando, cara, você não tem que ajudar a comunidade, você tem que se ajudar. Tem gente que fala assim, eu quero retribuir tudo pra comunidade, mas a pessoa começou ontem e nem pegou o primeiro trampo ainda. Eu acho que é um pouco de responsabilidade de quem tem local de fala, assim, um cara que vai lá em palestra, que organiza evento, que escreve blog. A gente bate muito nessa tecla de, cara, você tem que ajudar a comunidade, vamos fazer acontecer. Só que às vezes o cara precisa se ajudar primeiro, sabe? Eu já vi um monte de gente querendo escrever artigo, querendo fazer vídeo, sendo que não tinha nem o primeiro trampo, tava aprendendo. Cara, calma. Primeiro você absorve, deixa a comunidade te ajudar e depois você ajuda. Sim. Entendeu? Tem algo pra devolver, porque senão você não vai ter fôlego pra conseguir ajudar, que foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha fôlego pra ajudar mais porque eu meio que fui nessa onda de querer ajudar. Vou virar evangelista, vou fazer e eu não tinha nem me ajudado ainda. Acho que isso é um ponto importantíssimo para quem tá começando não se desesperar. Calma, se ajuda, depois ajuda os seus amiguinhos. Boa. Relaxa, leva os seus amiguinhos. Uma coisa legal você pode escrever sobre como tá sendo você aprender. Falar sobre como tá sendo você aprender. Isso é ótimo, muito bom e vai ajudar muita gente. Mas sem a neura de eu tenho que retribuir a comunidade, porque você começou agora. Calma. E o outro lance é essa questão de aprendizado. Não ficar nessa onda de hype, de tem essa biblioteca, tem essa outra biblioteca. Cara, pega. Eu sei que é clichê falar, estuda a base. Aí você chega numa entrevista de emprego, você tem que saber React, Vue, sei lá, Inferno de S, só pra falar que foi pronunciado durante o cast. Olha aí, hein? Sabe? Essas coisas. Cara, acredita, vai na base, porque essa curva de aprendizagem desses caras vai ser muito pequena quando você precisar de um trampo que exija isso. Então, tipo, estuda a base e não se desespera pra ajudar a comunidade, beleza? Absorve primeiro, depois retribui. Vai contando como é absorver. Isso já ajuda muito, sem desespero. Muito bom, cara. Então é isso aí, valeu Afonso, valeu Eduardo. É isso aí, muito obrigado aí por gravarem mais um episódio de Leve na Estrada e até o próximo episódio. Valeu, gente. Valeu, abração aí. Brigadão pelo convite de poder contar minhas loucuras aí pra vocês. Valeu. Valeu, Afonso. Valeu, galera. Vamos lá para o nosso feedback feedback. Tem que ter uma musiquinha, né, cara? Vai ter que criar uma musiquinha, mano. Léo, ajuda nós aí, cara.
Bom, antes de começar a ler aqui, só queria agradecer ao Douglas Zaconeta Piva, cara, um apoiador da semana aí, apoiou lá na plataforma do Apoia-se. Muito obrigado, Douglas, aí. Valeu, Douglas. Por apoiar financeiramente o Deve na Estrada. Boa. Então vamos lá, temos 2 e-mails aqui, né? Então, se você quer mandar um feedback pra nós, Edu, como é que faz? Edu? Olha só, entra lá em devenaestrada.com.br/contato, tem um formuláriozinho que você pode preencher, ou pode mandar o e-mail para contato@devenaestrada.com.br, ou procura a gente no Facebook ou no Twitter. No Twitter é @devenaestrada, no Facebook também, e manda pra gente lá. Manda recadinhos, pode mandar... que mais, Montanha? A gente podia criar... Como diz o Ramon, manda foods. Manda foods. Pode a gente criar uma caixa postal pra galera mandar coisa pra gente também, não? Você acha que não é uma boa ideia, cara? Olha, essa é uma boa ideia, cara. Uma boa ideia, cara. Isso? Muito legal. Então vamos lá, vou ler o primeiro e-mail aqui, ó. O e-mail foi do Leandro Santos. No DNE 97 demissões foi justamente o dia que foi demitido. Ei, caraca, mano, que tenso, hein? Eu era técnico eletrônico e trabalhava na fábrica efetuando manutenções em máquinas. Já que sou estudante de sistema de informação, fui atrás de um estágio. Apesar do meu pessimismo, eu consegui uma vaga de estágio de uma empresa de tecnologia. Olha aí, final feliz, hein? Um dos episódios mais legais foi o DNE 70, a vida de júnior. Uma sugestão de tema é a vida de estagiário de TI, atendente de telefone. Mas esse tema tem que vir depois do Ramon Gerentão. Eita. Parabéns a todos. Pô, muito legal, hein? Ó, teve foi um plot twist? Foi um plot twist aqui, né? No começo foi foda, mas no final, aqui, ó. Sim. Saiu da vida ali que ele tava estudando e agora estagiando, hein, cara. Muito bom. E ainda deu dica do episódio bem maneiro, hein, cara? Sobre vida de estágio, não? Ó, muito legal, cara. Anotado aqui no nosso board aqui de pautas. Boa. Bom, tem outro e-mail aqui do Jackson Pires. Cara, eu juro que eu ia falar Jackson Pires, porque eu lembrei do Jackson 5, tá ligado? ABC, tal, já começar a cantar aqui. Você começou em inglês o nome dele, né? Jackson Pires. Pires, ia ser Pires, né? Bom, fala amigos do Deve na Estrada. Sou o Jackson Pires. Não, preciso parar de falar Jackson Pires, né? Senão eu vou falar Pires. Jackson Pires, do interior da Bahia, desenvolvedor desde 99. Olha aí, outro raiz aí, hein? Olha aí, outro raiz, cara. Já acompanho o trabalho de vocês há algum tempo, que por sinal estão de parabéns. E por isso também sou um apoiador. Um abraço pro Jackson aí. Estava escutando episódios sobre mudar de trampo e me veio à mente um tema que nunca ouvi ninguém comentar. E por isso mesmo acredito que daria uma boa pauta. O tema seria aposentadoria. Caraca, olha só, mano. Olha aí. Isso mesmo, sempre escuto o pessoal falar em morar fora do Brasil, sair do emprego, que a forma de se trabalhar hoje é outra, etc. Mas nunca ouvi falarem sobre o mais adiante, o momento que até por questões naturais não consigamos mais trabalhar, ou ainda a pessoa se programar para depois dos 50 ou 60 curtir um pouco a vida. Enfim, meu questionamento sobre isso é que tenho observado que programar-se para conseguir se aposentar, seja dentro ou fora do Brasil, hoje é uma arte. Vocês pensam em se aposentar ou isso nem passa pela cabeça? É isso, continue com um ótimo trabalho, valeu. Cara, muito legal, hein? Caraca, velho, sabe que eu nem tinha pensado nisso também, né? Isso é uma das coisas que eu gosto de fazer aqui, apesar da gente ser um podcast sobre desenvolvimento e tal, é uma das coisas que eu acho da hora, assim. Esses dias eu tava conversando com o Afonso, cara, o Afonso aí que vai fazer o Dev Summit lá no Rio, ele já tem lá um planejamento pra aposentadoria dele e da esposa, cara. Você acredita nisso? Olha aí, cara. Vamos dar uma dica pro Jackson pro Jackson Pires. Jackson. Compre Bitcoin, cara. Bitcoin. Meu Deus, o Montanha tá fascinado nisso, já era. Cara, compra 29 mil reais, cara. Ai, cara. Se você pensar assim, nossa, estava R$1.000 quando eu comecei a ver essa merda. E hoje está 30 mil reais, eu sou um merda. Sim. Não, mas cara, ele perguntou, vocês pensam nisso? Mano, realmente, cara, eu não penso não. Assim, eu trabalho há um bom tempo com o CLT, né? Então você acaba meio que deixando na mão do governo decidir como que você vai se aposentar, né? E sabe que não é aquelas coisas, né? E aí, mas é um negócio que você não pensa, né, cara? É difícil. Eu vou falar pra você que eu penso
mas logo passa. Sabe, tipo aquele... Você fala assim, nossa, cara, preciso pensar nisso. Sim. Mas logo passa porque ao mesmo tempo que eu penso que eu preciso, né, me aposentar ou ter uma vida melhor mais pra frente... Sim. Eu continuo não conseguindo pensar tão longe, sabe? Eu ainda penso assim, daqui 10 anos, daqui 5 anos eu quero quitar minha casa, sabe? Eu não consigo pensar muito mais que 5, 10 anos, assim, já começa a me dar problemas, assim. Então, eu não planejo desse jeito aí não, cara. Enfim, acho que daria um tema bem legal para um podcast mesmo isso aí, cara, a gente falar de aposentadoria. E eu acho que a gente já fez um de planejamento financeiro alguma vez ou não? Ou nunca? A gente teve falamos um de PJ, falamos um da Contabilizei, alguma coisa do tipo, assim. Pode crer, cara. Que tem um pouco sobre planejamento, eu acho, mas não muito a fundo também, cara. A gente podia pensar depois de fazer uma coisa dessa. Bom, a gente anota aqui e, sei lá, próximo episódio talvez vocês tenham algumas novidades aí. Muito bom. Então é isso aí, foram os feedbacks dessa semana. Lembrando aí, se você quiser mandar um feedback para nós, é só mandar lá no site ou contato@na estrada. E é isso aí, valeu, pessoal. Até o próximo cast. Até mais. Abraços para todos e todas. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.